E já então falamos de filosofia, já entramos agora na literatura, que é algo que sempre vocês que estão assistindo gostam que a gente fale. Então, mais uma vez lembrar para quem ainda não é inscrito, inscrevam-se aí. E a gente vai seguindo aqui a nossa conversa com o Marco Rodrigues, que está aqui com a gente, batendo esse papo. Marco, agora a gente vai falar dessa questão da intelectualidade, né? Se falta mais a gente pensar esse ofício de escrever, principalmente aqui, por exemplo, em São Luís, além de escrever, além de produzir, além de ir atrás desse público, né? Ou tentar buscar um público aí que a gente possa formar, né? Essa audiência, vamos dizer assim, a gente tem que também pensar esses fazeres, fazer literário, fazer artístico. Com certeza, e uma crítica que eu tenho feito há muito tempo é que nos falta uma cena literária e intelectual de fato em São Luís. Nós não temos isso. Isso é completamente inexistente. O que eu percebo na maior parte das vezes são guetos literários, guetos intelectuais, onde determinados sujeitos se consideram ali os donos da literatura, e isso torna difícil o processo de interlocução e da própria troca cultural que isso poderia ser tão rico. Que ainda é, de certa maneira, a prevalência de uma característica provinciana de nossa cidade. Então, isso dificulta severamente a criação de uma cena literária. Tanto é que eu lembro muito bem que quando eu publiquei o Absoluto, em 2011, eu fui convidado para participar, eu fiz vários lançamentos, na verdade, né? Mas um desses lançamentos foi a Convite, do Paulo Melo, que é um poeta, que organiza, inclusive, aquele Papo Ético, não sei nem se funciona ainda. Tem. Mas esse era o nome ainda tem, né? Esse era o nome do evento, e ele me convidou para fazer o lançamento, um dos lançamentos do Absoluto, na época era lá no Chico Disco, no centro da cidade, no Papo Ético, e eu fui, levei minhas obras, fiz ali uma breve apresentação, e fui amplamente atacado por algumas figuras intelectuais do meio jornalístico, do meio poético da cidade, sem os caras nem sequer terem lido uma linha do livro. Nem te conheciam, na verdade, né? Não, aquela nem coisa, conheciam, quem é esse cara aí nada, que está querendo aparecer no nosso meio e tal? Emitiram juízos completamente despropositados, sem ler a obra. Um deles chegou a dizer que não há nenhum filósofo que tenha feito poesia que prestasse, assim, esse tipo de comentário, né? Preconceituosos, na verdade, né? Comentários preconceituosos. Caras assim que não devem lembrar de Sartre, de Camus, ou ainda dos pré-socráticos que também faziam. Com certeza eles não leram, ou nunca leram esses filósofos que foram grandes literatos, né? Eles se sentiram na necessidade de demonstrar um certo pedantismo. É o que eu costumo chamar essa seara da cidade, uma esquinha de literatura pitomba, porque parece que tem uma casca dura, mas por baixo tem uma polpa que é tão rasa. Mole! Só uma camadazinha fina. Tão superficial, assim, que você bota na boca e é simples o suficiente. Acabou Rapidamente, acabou. Por mais que você coma muito, por mais que tenha até um gosto agradável, mas nunca traz saciedade, nunca tem profundidade. Pitomba não enche barriga, né? Exatamente. Pitomba não enche barriga de ninguém, na verdade, para se utilizar aí dentro de uma perspectiva mais cotidiana da literatura maranhense. Então, esse tipo de postura eu percebo unanimamente em diversos grupos. E, assim, eu me senti super mal com isso. Eu tinha uma impressão diferente da cena, ou melhor, da ausência da cena. Eu achava que havia uma cena. Sim. Mas esse evento e outros também, não só esse, me demonstraram plenamente a inexistência de uma cena literária de fato. Até porque os grandes autores consagrados daquilo que se chama de literatura maranhense se consagraram, na maior parte das vezes, fora do Maranhão. Saíram do Maranhão para serem lidos. Exatamente. Que é a nossa maldição, né, Marco? Eu acho assim como uma maldição. Quando você está aqui, e se você é bom,
E aí eu não estou apontando ninguém, quem é bom, quem não é, mas se você tem qualidades, vamos dizer, dentro daquele espaço ali, de sua atuação, aquilo que você faz, é muito difícil você ter o reconhecimento das qualidades, porque, primeiro por causa disso que você acabou de falar, né, por um preconceito já que é uma predisposição dolosa, ou seja, com vontade, com querer, né? Não é por acaso, não é porque é desconhecimento, não é isso. É algo proposital, né, de algumas pessoas, graças a Deus, enfim, não é de todo mundo, né, mas tem alguns que têm essa proposital desconfiança, ou essa proposital minimização, né, das figuras que vão surgindo. E aí levou já desde aquela época, né, século XIX, para a gente não ir mais longe que isso, e depois já no século XX com os últimos que foram, né, e aí eu vou citar só dois, Josué Montello e Ferreira Goulart, né, que agora há pouco está sendo lembrado, porque, né, fez aniversário aí de nascimento, que foram grandes. E Goulart, talvez para mim, é o último grande nome daqueles poetas que a gente lembra, assim, a Drummond, Mário Quintana, que são poetas nacionais, não são só locais, regionais, enfim, são poetas de expressão maior, vou falar assim, e que são lembrados até hoje e continuarão a ser lembrados, né? E aí, voltando para o Maranhão e para São Luís, infelizmente, Goulart só se tornou o Goulart que é porque ele foi embora daqui. Como talvez, aí para não ficar só em São Luís, Drummond tornou-se o Drummond que é porque ele foi embora de Itabira e não voltou mais para Itabira. Muito embora ficasse lá, minha terra, papapá, né? Que todo mundo faz isso, né? Quando você vai embora e não volta mais, uma hora ou outra vai aparecer nas tuas falas, nas tuas entrevistas, reminiscências e tal, minha terra, São Luís, ou minha terra, Itabira, mas ele só foi tomar essa envergadura porque saiu, né? Ficasse aqui, talvez ele fosse ser vítima, como outros tantos foram, desse escárnio generalizado que às vezes é cruel, né, com certas pessoas. Exatamente. E eu percebi assim, na pele, no início da minha trajetória de escritor, isso da maneira mais abrupta naquela ocasião, naquela experiência. Impressionante. Eu fiquei, assim, na verdade, bastante extasiado com essa experiência malfazeja de alguém que pensa a tua obra sem ter lido a tua obra. Ou seja, mas como tu disseste, há grandes exceções aí, pessoas maravilhosas aí que a gente conhece, mas esse ranço ainda nos apavora e parece ser ainda uma maldição a ser quebrada, esse provincianismo literário, intelectual. Sim. E essa outra questão que você traz, e que eu também sou partidário, que tem que ser quebrado. Não é porque é assim, que é assim, sempre foi assim, sempre será assim. Na medida que a gente achar que isso é normal, muito embora possa até haver um certo, digamos, padrão de normalidade pela questão dos egos, pela questão da própria competição que há na história da literatura, né? Você vai ver isso daí, tá mais até na literatura do que na filosofia, mas tem nas artes, tem, enfim, em vários campos artísticos, né? Ou da cultura, para a gente utilizar esse termo que é mais genérico, a cultura humana, que alguém quer brilhar mais do que os outros, né? Tem, por isso aquelas divisões aos grandes autores, os autores menores, né? Os grandes pintores, os Seixas, né? Há muita estrela para pouca constelação. Muita estrela para pouca constelação, perfeito. Mas aí, você que está dentro desse cosmos, ou desse sistema, você não pode achar que tem que ser assim, porque se você achar que tem que ser assim, aí realmente nunca vai deixar de haver esse tipo de postura. Inclusive, né? Rogério, eu acho que muita coisa já mudou também. Assim. Tivemos avanços. Eu percebo, assim, tem surgido muitos escritores novos, e algumas iniciativas também que, de certa maneira, tentam fazer essa abertura e a tentativa da criação de uma cena. Então, você tem, por exemplo, iniciativas como a da AMEI, que teve uma abertura interessante para novos escritores, para escritores já consagrados. É um espaço aberto ali à opção com diversas linguagens. Tem o teu projeto do Itera,
também faz essa abertura sem ter esse preconceito, convidados mais diversos, temas abertos. E a nossa iniciativa também da Iniciativa Eidos foi também baseada nisso. Surgiu dessa necessidade, né? Estabeleceu uma interlocução, começou primeiramente ali com um café filosófico, mas depois se ampliou para outras perspectivas, e o objetivo era esse, tentar criar uma cena mais cosmopolita, mais aberta, às diversas possibilidades culturais. Então, acho que algumas coisas já foram feitas. Sim, sim. Mas ainda falta muito. Isso precisa, de fato, essa página tem que ser virada em algum momento. Né? Não sei precisa. É o esforço que a gente faz. Ou virar ou rasgar. Vamos trabalhar por uma dessas duas coisas, ou rasgar essa página ou virar esse negócio aí. Mas tem melhorado. Verdade. Aos pouquinhos, mas vai melhorando. Também vai chegando as novas gerações aí, o pessoal também tem que chegar e meter o pé no balde, né? Chutar mesmo o pau da barraca. Não pode ser, não, deixa assim, não. Não dá pra ser desse jeito. E, Marco, você também que é um cara que tem esse olhar multidisciplinar, né? Como a gente costuma ter, nós temos esse diálogo aí com várias coisas. Você costuma ler muita coisa, né? Você geralmente vai lembrar pra gente aí algumas referências aí que você tem lido, né? Ou que você costuma buscar essas outras nuances aí de descobertas aí dentro da filosofia, da literatura, coisas aí que te interessem. Claro, assim, eu tenho, posso dizer, dois segmentos de leitura. Um que eu posso dizer que é um segmento permanente, e um outro segmento que é um segmento experimental. O que seria o segmento permanente? É que os clássicos são objetos de leitura constantes. Então, assim, há autores que eu nunca deixei de ler, e que muito provavelmente eu nunca deixarei, sei lá, até a morte. São os essenciais, então, né? Os essenciais. Então, assim, eu acho que eu nunca passei, sei lá, de um para o outro sem ter lido Platão, sem ter lido Aristóteles. Então, eu tenho esse segmento clássico de minha leitura, que é permanente. E há um outro segmento experimental, que justamente essa minha necessidade de dar conta, não de dar conta, mas de me permitir a adentrar a experiências do contemporâneo mais recente. Sim. De autores mais próximos daquilo que a gente está vivendo agora, do que a gente tem pensado. E aí, tem uma autora brasileira, Ana Paula Maia, nessa obra aqui, Enterre Seus Mortos, uma indicação de leitura que eu faço. A prosa dela é muito semelhante, se aproxima muito do Rubem Fonseca, tem assim uma violência visceral, só que ela traz elementos novos, que é algo que eu tenho percebido no discurso contemporâneo, que é a intensificação da indiferença em relação à ideia de violência. Um processo não apenas de banalização, mas de naturalização e de quebra bastante radical da sensibilidade diante do espetáculo da violência. E ela faz isso com muita maestria em suas obras. A obra que ela lançou no mercado, no cenário literário brasileiro mais recente, é uma obra chamada Entre Rinhas de Cachorros e Corpos Abatidos. É um título assim, que eu considero brilhante. E é uma obra também que apresenta essa perspectiva como essa que eu mostrei aqui, né, Enterrem Seus Mortos. Tenho lido também alguns autores locais. Atualmente estou lendo a Antologia Poética de Ibson Carvalho, grande poeta de Caxias. Nosso Ibson, caxiense, poeta da cidade, né? Poeta que se confunde com a cidade. Que se confunde com a cidade de Caxias, que considero um autor de imensa envergadura e ainda também pouco lido, pouco estudado. Dialoga muito com o Nauro Machado, né? Ele carrega aquela herança ali esse existencialismo, né? Inclusive se ele assistir aqui a esse vídeo, mandar um abraço aí pro nosso querido amigo Ibson Carvalho. E ele tinha uma amizade, uma vivência com o Nauro, ele fez essa oportunidade de Sim. É um autor que eu tenho lido, e em termos filosóficos, eu tenho lido bastante coisa, mas eu tenho ocupado basicamente 3 autores atualmente, que é o Deleuze, o Byung-Chul Han
que é um autor aí que de repente se transformou em moda, não entendo exatamente a razão, porque coisas que realmente, embora a gente se esforce provavelmente entenda a razão, isso virar moda, como o John Chilton virou. Eu comecei a ler esse cara quando eu percebi todo o que estava lendo, eu fiquei assim, extasiado com esse fenômeno, que é um fenômeno também a ser pensado. E esse autor aqui, ó, o David Scavin, que é um autor argentino aí, vizinho nosso, e nesse livro aqui, muito interessante, a filosofia atual, pensar sem certezas, que é algo que se aproxima muito do que eu tenho feito em termos filosóficos, que é uma das marcas daquilo que eu escrevo, né? A ideia da incerteza, do caos. E o espírito, né, de certa forma, também um espírito desse nosso tempo, né, Marco? É um tempo de total incerteza. Aquilo que antes era sólido, né, que se desmanchou, que era aquelas certezas que você passava um século defendendo e expondo. Hoje em dia, de um ano para outro, as coisas não são mais, né? E mesmo que você volte a arrogar essas categorias, elas acabam se sustentando. E uma coisa que eu tenho percebido, Rogério, alguns fenômenos assim, como, por exemplo, o que está na moda também, que eu tenho percebido, eu tenho diversos cursos na internet sobre estoicismo, é um fenômeno também que me espanta. Há essa tentativa, porque é uma consequência, um efeito colateral de todo esse caos, toda essa angústia, e que se busca numa filosofia prática. E, de certa maneira, nos coloca da vida, né? Da possibilidade de uma serenidade diante da diversidade do mundo, acaba sendo uma tentativa de retorno, mas a partir de categorias que eu não sei se dão conta daquilo que é o agora. Sim, e assim, eu vejo alguns cursos aí, algumas propagandas que chegam, né? Porque a gente sabe, os algoritmos vão jogando coisas. Vão colocando pra gente, E aí chega quase todo dia aí anúncio de curso sobre estoicismo na prática, algo nesse sentido, o que na verdade acaba sendo uma má compreensão do próprio estoicismo. Sim. Porque o estoicismo, as filosofias linguísticas, embora elas tenham ali a dimensão da ideia da felicidade, isso jamais pode se colocar na perspectiva de uma autoajuda, até porque eles jamais disseram que isso era fácil. Perfeito. Jamais disseram que isso era fácil. Pode ser até o epicurismo. Há diversas conclusões também acerca disso. O epicurismo não é o hedonismo. O prazer é um meio, não. Ou seja, foram leituras reducionistas que a história acabou fazendo dessas escolas, né? Na verdade, né? Essa é uma delas que você acabou de destacar, dizer que o hedonismo, aí você sintetiza isso e diz o tempo todo, o hedonismo tá ligado à questão do prazer. E aí você sintetiza algo que é muito maior, né? E aí você já falou também o próprio estoicismo, que é uma escola muito interessante, que tem 3 eras de estoicos, né? Desde os primeiros até os lá de Roma, né? Que vão terminar a história toda, e é muito mais rico do que apenas uma apropriação para fins outros, né? Que não aqueles que puramente metodológico, como se fosse exatamente esse livro de autoajuda e esse charlatanismo de coaching que vai te apresentar diversos mecanismos para que tu possa ser feliz. O estoicismo jamais disse. Não, eles não faziam isso. Pelo contrário, há a possibilidade sim, sempre se atingir de acordo com o que eles acreditavam nessa plenitude essencial, mas a dificuldade era muito grande. E essa dificuldade está muito clara nos textos históricos. É necessário uma disciplina abrupta. Muito grande, né? Muito radical. Então, muito grande. Não é essa coisa gourmet, meio aí Nutella, como se diz hoje. Então, assim, é um estoicismo Nutella. Eu não acredito, na verdade, nessas narrativas, nessas propostas. Eu não acredito nessas propostas. E tem sido, na verdade, aí, uma grande onda atual aí, essa que não quer dizer, né, Marco, que o estoicismo não seja uma filosofia importante, né? Claro, o que a gente está querendo colocar, que você bem está frisando aí, é o que estão tentando fazer com o estoicismo, né? Essa é a questão. Não o estoicismo em si não seja que eu acho, né, pelo menos particularmente eu acho um momento interessantíssimo,
dentro daquela configuração, né, de decadência, né, ali de passagem para um momento caótico, vamos dizer assim, daquela cultura grega, né, para uma cultura helenística e tal. Mas realmente essa reapropriação tem sido feita muito ao tom de autoajuda. Eu também sou contra, até porque, como você já falou e eu concordo totalmente, não era autoajuda, era uma outra coisa muito mais profunda do que autoajuda, né? Muito mais, você falou aí disciplina, você mudar o eu, né? Era mudar dentro, né? Não era mudar a sociedade, ele ia mudar primeiro era ele, né? Radicalmente, para ele viver bem, para ele ser feliz, mas ao seu modo, né? Só o fato do estoicismo nos ensinar que existem adversidades, existem fenômenos que nós não podemos dar conta e controlar. Não adianta você se debater, porque não vai mudar, depende de você. É importante para você entender que não se trata de autoajuda. Não é mesmo. Já é uma pista importante. Né? Coisas que a gente não tem controle, que a gente não mensura, que é maior do que nós. Muito maior. E que é necessário compreender que estamos submetidos a esse imponderável. Isso. A esse imponderável. Então, o estoico, diante de uma pandemia como essa, diria exatamente isso. Olha, não é a primeira nem a última. Não é a última. Se eu morrer, faz parte, né? Se eu me contaminar, se minha saúde não ajudar, se eu morrer, é parte desse processo natural. Se eu não morrer também, toca o barco, né? Segue, eu vou continuar. E aquela coisa, né? Lamentar não é suficiente, não vai mudar o cenário. Não muda. O que não quer dizer também que seja uma proposta, por assim dizer... Escapista ou inerte ao que está acontecendo. Não quer dizer que não se reflita sobre o fenômeno dado. Sim. Mas é a consciência de que a razão humana, os projetos humanos, eles fracassam e esbarram em algumas coisas. Né? Em leis universais, em leis da sociedade, no outro, né, que não quer que você... Principalmente no outro, né? E às vezes o problema também são os outros, sou eu também, né, principalmente, mas às vezes são os outros. Ou essas questões ao nível do imponderável, né, como você falou aí, que não adianta, você pode fazer 1000 planos e não vai. O chamado sempre trágico da vida. A ideia de que a existência ela não é boa ou ruim, ela é as duas coisas. Sim, ao mesmo tempo. Né? Há uma alternância dessas dimensões da vida em que esse imponderável vai te lançar, em dado momento, em um estado de bem-aventurança, em um estado de alegria, mas em outro, numa profunda tristeza, numa profunda dor. E isso é inerente à existência. Né? Na verdade, o estoicismo quer dizer isso. Tu aceitares isso é que é existir. Isso. E aí é o bonito também, né? O belo do estoicismo está justamente aí, em como você consegue trabalhar com todas essas catástrofes, ou seja, com o que há de bom na vida, né? Com o prazer, com a espiritualidade, enfim, com a prática, a vida prática, com a vida do espírito, qualquer coisa assim, com a concretude, mas também sabendo que não vai ser só prazer, vai ser dor também, que você tem que aprender a viver com isso, né? Com os reveses. E não tem outra forma. Não tem outra saída. Não tem saída. Não existe esse melhor dos mundos possíveis, né? Não existe esse mundo perfeito. Aqui não existe. Esse aqui não existe. Exatamente. Então, o estoicismo traz lições que, na verdade, exatamente essa é a crítica que eu faço, que não é compatível àquilo que se espera no discurso público hoje. Pelo contrário, ser estoico requer aí uma consciência que, na verdade, vai te afastar daquilo que hoje tem se transmitido. Isso. A corrida, né? Essa corrida aí louca pelo sucesso, pela fama, pela riqueza, né? Que não era isso que eles queriam também, né? Era pelo contrário, outra coisa muito diferente, ao contrário, né? Disso tudo aí. Você se basta com pouco, né? Isso não quer dizer também miserabilidade, ou seja, você vai entender que, né, se você tiver que gozar dos louros, você vai gozar, mas saiba que aquele momento é só aquele momento ali. Depois pode ser que na sequência venha um hecatombe, mas você tá vivendo, né? O prazer não tem consistência. O prazer ele não consiste, porque
porque ele se desfaz logo em seguida. Aí a crítica dos próprios históricos puristas. O prazer não pode oferecer algo para além de si. Isso. Ele não pode ser fundamento. Então acaba entrando em contraposição a muito do que no mundo contemporâneo tem se radicalizado. Então, assim, essas fórmulas, elas me espantam, né? E essa, na verdade, é a crítica que se faz, né? A esse movimento estoico contemporâneo, que eu acho que não chega nem ser na verdade, um neo-estoicismo, muito pelo contrário, uma falácia. Uma falácia. E, então, você já falou aí de alguns filósofos, né, de alguns livros que você está lendo, muito interessantes, e dessa questão que a gente trouxe à baila aí dentro desse momento da nossa fala, que foi do estoicismo, que eu acho muito bem interessante. E aí a gente vai falar do humanismo, né? Esse período hoje ele confronta muito com aquela expectativa que os séculos anteriores criaram de que nós pudéssemos, através da tecnologia, ou através da melhoria do progresso contínuo, né? Aquela ideia de que a tecnologia iria gerar mais espaço, mais tempo livre, mais liberdade para o homem, menos aprisionamento à máquina, e depois nós poderemos ter mais tempo para o ócio, para o lazer, para uma série de coisas que não se realizaram. E o homem, que era o modelo, era o centro desse universo desde lá do Renascimento, né, pelo menos, mais antigo ainda, né? Se a gente for voltar para os gregos, já era, de certa forma. Mas, e aí? Onde ficou esse homem aí? Onde ficou esse humanismo para a gente agora? Interessante a questão. Assim, eu acho esse discurso humanista um discurso demasiadamente perigoso. Exatamente em que aspecto? É que ele cria a ideia de que as concepções humanas, elas são suficientes até mesmo diante daquilo que não é humano. Então, a minha ressalva em relação ao humanismo é essa. Tanto é que está havendo já um debate sobre possibilidades contemporâneas de transhumanismo, de uma nova configuração. E se questiona se aquilo ainda continua a ser. Que é um debate que o Deleuze também faz, essa possibilidade. E o que eu tenho percebido, na maior parte das vezes, em relação ao que você falaste, a ideia do progresso, a gente sabe que tudo isso fracassou. Os filósofos do início do século XX, eles são patentes em fazer essa crítica. Na verdade, até antes deles, né? O Schopenhauer já estava vindo falando desse falecimento da razão. Heidegger. Nietzsche, Marx, Freud, todos eles estavam vendo ali esse projeto de colapsar, de certa maneira, e ao mesmo tempo isso, a gente percebe, quando por acaso a gente encontra conhecido, um amigo pela rua, pela praia, ou qualquer outro lugar, e a gente pergunta, geralmente, como aquela pessoa está, na maior parte das vezes a resposta é praticamente a mesma. Ela diz, na verdade, a resposta para duas palavras, duas expressões de verdade. Ou ela diz que está cansada, ou ela diz que está sentindo. E aí, essa colocação dessa situação, que seria mais ósseo, seria mais tempo, na verdade, ela... Não aconteceu, né? Não se concretizou. Infelizmente, né? Ela me colocou isso. E ainda está um pouco longe, né? Eu acho que está um pouco longe de chegar nesse paraíso aí, entre aspas, da qualidade de vida junto com a produtividade desse mundo econômico, né? Eu acho difícil. O mundo está muito veloz, mas paradoxal, porque uma velocidade de produtividade. Porque na maior parte das vezes você não consegue dar conta daquilo que você tem. O tempo não cabe dentro do tanto de coisa que tem para você fazer dentro dessa lógica de produzir. Não cabe. O tempo não cabe. Sem falar da própria lógica da informação. Também é outra. São tantas informações que para isso também não há tempo mensurável. Então, é uma velocidade, ou seja, há uma objetividade diante de nós que se constrói numa velocidade abrupta,
mas que puxa rebordose em relação à nossa relação de experiência com essa velocidade, a nossa reação é lenta diante de veloz. É uma velocidade produtiva. É uma aceleração que produz uma multidão. É inversamente proporcional. E aí ele cabe se questionar, né? Como fazer, então, uma pressão necessária de tudo isso, para que não se possa ser engolido, porque na ampla velocidade as imagens se distorcem. E a gente tem diante de nós uma caoticidade distorcida do mundo. Os vultos, né? Cuja distorção, vulto exatamente, cuja distorção vai criar uma ilusão. E aí, como lidar com essas coisas? E nos faz pensar assim uma distopia que vai ganhando volume a cada instante. E aí, o debate que eu acho que é interessante ser feito atualmente, está sendo feito, mas eu acho que ainda de um modo muito tímido, embrionário, de certa maneira, inicial ainda. Que é o debate sobre a inteligência artificial, sobre essa natureza algorítmica e tem invadido o espaço da compreensão. Muito complicado. Esse é um debate dessa cultura. E esse é um debate dos livros. Clássicos são referências, são, mas essas referências não mais dão conta. São até categorias que podemos utilizar para nos ajudar a pensar. Mas a gente precisa de ferramentas novas. Essas ferramentas não estão. Não dá para mergulhar no oceano como está falando drifter, encontrar essas ferramentas lá para nos ajudar a pensar essas coisas. E aí a gente se encontra agora um momento extrair da nossa própria experiência o que é necessário para dar conta desse outro. Um mundo de urgências, né? É preocupante. Eu fico assim, tem essa questão do tecnológico, do computacional, desse mundo logarítmico aí que vai dominar uma série de coisas, já está dominando, né? Vai ter um controle, acho que ainda mais potente do que aquele do mundo disciplinar, das instituições disciplinares. Ele vai continuar, vai hiperbolizar isso aí e levar para um outro nível que é o do não visível, né? Porque antes a gente sabia que o controle era feito por instituições que são concretas, visíveis na escola, né? Aquelas instituições todas lá que já foram muito bem estudadas, né? A fábrica, o manicômio, a prisão e tal. Hoje a gente nós somos devassados, nós somos controlados, nós somos instigados, nós somos vigiados, tudo isso ao mesmo tempo, né? Muito com a nossa própria colaboração, uma colaboração às vezes cega, outras vezes é uma colaboração furtiva, porque você não sabe que está colaborando para o seu próprio escravizamento, vamos dizer assim, como se fosse uma isca lançada para um peixe, né, que ele fisga lá, porque ele vê alguma coisa ali que ele tem interesse, e aí a gente vai também para esse outro lado que você falou, que é o cansaço, e esse exaurimento das forças de um mundo que vai sendo tomado por uma ideia de gerenciamento que vai para todos os âmbitos da vida, né? E aí isso daí talvez, além dessa questão das redes, da tecnologia da informação, que nos devassa, né? Que a gente vai perdendo a privacidade, o que me preocupa ainda mais ainda é essa questão que o mundo do trabalho continua, ou seja, ele vai tendo suas metamorfoses, mas ele continua cruel, né? Porque ele vai se disfarçando em novas modalidades de controle e de exaurimento das forças de quem trabalha, seja lá em que área for, né? E aí você é cobrado, por exemplo, lhe cobram metas e lhe põe uma pressão tremenda para que você alcance essas metas, que na verdade não são metas suas, nem são para você, são metas para quem lhe comanda, né? Seja o Estado. E na maior parte das vezes não são nem possíveis essas metas. Metas, ainda tem isso, às vezes não são factíveis, né? São metas, às vezes, assim, tu olha, meu Deus, eu nunca vou conseguir realizar isso daí, eu vou chegar também na metade. Mas o sentimento de culpa em um sujeito que não é culpado pelas metas que foram estabelecidas. Pois ele passa a se sentir mal, né? Ele passa
de certa maneira, há uma consciência de sofreguidão diante de algo que ele não estabeleceu e que necessariamente não é possível e que ele ainda será necessário. Sim. Pela esse próprio fracasso. E aí vem um lado cruel, né, que é o fracasso, a medição. Aí quer dizer, eu sou professor, Marco é professor, aí eu coloco lá no meu quadro, né, e aí a gente tem a produtividade de Marco, a minha, eu tô lá em cima, Marco tá bem aqui, mas não sei porquê, mas ele tá lá. Aí eu passo e olho aquele quadro, Marco passa e olha aquele quadro, pô, o Rogério está com 100 pontos, eu estou com 50 aqui dentro de um quadro de possibilidades que eu não sei de onde vem esse critério de avaliação e tal. E aí numa fábrica é de outro jeito, num serviço público é de outro jeito, na privada é de outro jeito. Aí bota lá o funcionário do mês, aí aparece lá a foto de Marco. Aí eu passo e olho, poxa, bem que poderia ser eu esse funcionário do mês, que droga, Marco tá ali. Aí no outro mês, Marco de novo, eu não fui de novo, Marco melhor. Caramba, eu começo a não gostar de Marco, ao invés de não gostar talvez e de mim também, né? Pô. Quer dizer, você já imaginou, já pensou, já notou como isso é crudelíssimo, né? É um negócio cruel mesmo. E é feito para estimular uma competição que nunca acaba, que vai pro outro e vai para você mesmo, porque você se sente um traste, porque não cheguei na meta. E que não é gerada pelos competidores. E não é gerada, exato, não foi você que estabeleceu, também não fui eu, mas nós estamos dentro dessa mesma questão aí. E aí você não chegou lá, você fracassou. Você não está chegando na meta, você não tem produtividade. Logo, aí vem a conclusão, né, desse silogismo, você não é bom, você não é um bom profissional, você está falhando. Tal. Isso daí é muito sério, é muito perigoso. Lógico, não quer dizer que as instituições não devam trabalhar com metas, né? Mas a questão é que a meta não leva em conta o bem-estar do humano, do cara que está tentando alcançar a meta. E não leva o que você falou, devolvendo a fala para você. Não leva em conta o que você falou, que é perguntar, será que essas metas não são fictícias, não são inalcançáveis? E ao mesmo tempo, Rogério, um processo de burocratização e teria por objetivo organizar o trabalho, as tarefas, elas que foram pensadas como meios, agora se tornaram. Então, às vezes, estudando uma aula, para uma área brilhante, mas vai ser avaliado por aquele planejamento que deixou de entregar. Isso. Não é a tua aula que interessa. Pela mera burocracia, né? Mas o processo de burocratização que é gerado, que era para ser um meio, se torna assim. E que se torna um elemento protagonista no teu exercício, quando na verdade o protagonista deveria ser o próprio processo de ensino aprendizado em sua praticidade. Claro. E isso se confunde, isso não tem na educação, mas generaliza, acredito que para quase todas as atividades profissionais, a burocracia tem se tornado não meio, não aquilo que deveria dar suporte à educação. Ele se tornou, na verdade, a própria finalidade do processo em si. E aí isso também, Marco, esvazia o sentido do trabalho, né? Vai tornando cada vez mais aquela ideia de tripalho, né? De instrumento de tortura, né? Se alguém ainda um dia imaginou, um dia o trabalho vai ser bom, ou então aquela ideia assim que é um pouco onírica, né? Lógico, tem pessoas que fazem o que gostam, o que amam, não estou dizendo que isso não existe, existe sim. E que trabalha, né? Você mesmo já falou isso várias vezes, quando a gente ama, né? Isso que a gente faz, gosta de falar, né? De estar trocando ideias com o público, gosta de dar uma palestra, você gosta de dar uma aula e tal. Naquele momento ali não está havendo dor, né? Tem até um certo prazer, porque você está dentro daquilo ali. Mas se você for pensar que 90% das pessoas, 99%, 95%, trabalham com uma outra perspectiva que não é, eu adoro o meu trabalho, é assim, eu trabalho porque eu tenho que viver, eu trabalho porque eu tenho que pagar minhas contas, eu trabalho porque só tem isso aqui que eu consegui até agora para trabalhar, e se não tivesse isso aqui, seria pior. Então aí a gente fica com essa ideia de que o trabalho ele ainda vai sendo cada vez mais muito mais difícil você conseguir entender que aquilo ali é uma realização, né? Do indivíduo dentro de uma ideia de dignidade, dentro de uma ideia de que você produz a cultura porque você produz o mundo através do seu trabalho, né? E aí eu acho que é cruel porque acaba perdendo o sentido para muita coisa, né? Ou você vira um autômato e aí tu não
tu não contestas nada, tu apenas faz tua parte, vai lá, reproduz, pá, pum, tchau, bom dia, boa noite, vou para casa, recebo meu pagamento e volto de novo. Ou então você se angustia demais e fica buscando algumas saídas assim meio difíceis, né? Aí no fim das contas você é barato de carro, e você se dá conta de todas as suas necessidades diante desse processo de globalização, você não está vivendo. Na verdade, você não está vivendo e você de fato se certo. É bem profético, né? É verdade, é verdade. E é isso, né? Então, essas ideias aí que a gente está debatendo agora, é interessante que o público também tenha isso em conta, né? Você faça essas perguntas para você, né? Como você trabalha, por quem você é dirigido, por quem você é comandado, né? Será que você consegue alcançar essas metas que as instituições, enfim, propõem para você? É muito complicado. E aí a gente vai falar também dessa questão que as pessoas acabam adoecendo, né? As pessoas vão adoecer ou por um distúrbio que vai levar talvez a um certo algum problema psíquico mesmo, né? E aí a gente está vendo cada vez mais estresse, gente querendo morrer, gente querendo se matar, gente achando que a vida não vale mesmo para nada, porque, né, essas questões todas aí, elas acabam endurecendo mais ainda, né, a existência. E por isso também que ainda é muito importante essas outras instâncias do mundo da vida, né? Que é a cultura, que é você poder ler, que é você poder ter um prazer estético, que é você ter uma fruição, que é você poder praticar um esporte sem aquele tino de competição bruta, você poder pintar, fazer arte, é para você viajar, ir ao cinema, ir ao teatro, você cultivar a terra, você ter uma horta, criar animais, seja lá o que for, né? Porque te tira mesmo desse mundo aí, que é um mundo que só, como eu falei, pelo menos eu penso assim, pouquíssimos extrairão dele aquele prazer e a concretização das suas potencialidades. Eu estou aqui fazendo de fato o que eu sei fazer melhor, com as condições e limites que eu tenho, e eu sei que até aí que eu posso ir, e tendo um pago por isso, né? Tendo uma contraprestação por isso, e pronto, eu vou levando a minha vida e eu sou feliz. Então, quer dizer, infelizmente a maioria das pessoas funciona em outro esquema, né? E aí é importante esse outro lado das artes e tal, por isso também, né? Marco, então vamos aqui caminhando já para as últimas questões, agradecendo as pessoas que estão conosco até agora. Se você realmente tem interesse por essas questões mais contundentes, com certeza nesse minuto aqui você ainda está com a gente, né? Ou se parou, você voltou de novo para o vídeo e está continuando aqui a assistir. Os que não tem, pararam lá nos minutos iniciais, né? Mas a gente vai continuar aqui porque o negócio é desse ponto mesmo. E que a gente tem um passeio bem amplo aí, a gente passa esse tempo com o Marco Rodrigues, que está aqui falando com a gente sobre literatura, filosofia. E agora a gente vai caminhar para o final, né? Essa sociedade, aqui a gente está falando desse nosso tempo agora, Marco, essa sociedade aí de hipervigilância, você se preocupa muito com essas questões aí que estão em volta da gente, desse término da privacidade, desse desnudar, né, das nossas, sim, dos nossos cotidianos, enfim. É inevitável. Acho que a gente vai ter que aprender a viver com esse tipo de olho eletrônico em cima da gente o tempo todo. Bem interessante a questão. Eu acredito que em algum momento isso possa colapsar, até porque eu acredito que isso, quando foi pensado, há uma perspectiva dupla, há uma dupla camada nesse fenômeno que a gente pode dizer, de um lado você tem um amplo desejo de segurança, mas ao mesmo tempo esse direito de segurança, para que ele assim seja, ele precisa abrir mão da sua própria liberdade
para que essa segurança represente uma absoluta submissão. Tem uma ideia, na verdade, que o Thomas Hobbes inaugura muito bem, né? No Leviatã, com a própria perspectiva do Estado. Porém, essa ideia, ela ganha corpo e uma nova anatomia, porque agora esse Estado, ele enxerga, literalmente falando, onde a ideia da privacidade, na verdade, ela vai figurar na seguinte concepção. É que, quanto mais é exigido de nós, por assim dizer, transparência, significa que, na maior parte das vezes, o que não existe mais é a própria confiança. Quanto mais transparência se exige, menos confiança a gente pode esperar de qualquer coisa, de qualquer relação, tanto faz ela ser uma relação interpessoal ou uma relação virtual, com o ambiente de trabalho, com o espaço público, com as instituições. E aí, esse buraco, essa lacuna nos revela a própria falência de nossa eticidade, por assim dizer. Então, sim, eu acredito que em algum momento isso possa colapsar. Em algum momento possa ressurgir um ímpeto de quebra com essas possibilidades. E diversos fenômenos que a gente acompanha ao longo dessa trajetória, dessa tendência virtual que o mundo se tornou, é que a hiperexposição, os linchamentos virtuais, tudo isso em algum momento... Cada vez mais comuns, né? E terríveis, né? Cada vez outro fenômeno dessa realidade. Isso em algum momento vai se generalizar de tal forma que vai gerar um efeito... Tem que ter um efeito contrário, né? O pessoal tem que começar a gritar e dizer, né, que não... Vai se começar a perceber algo contraproducente dessa exigência, por segurança, por transparência, por controle. Então, assim, em algum momento isso colapsa, né? Assim como tudo que em algum instante, se pretendeu ser um absoluto controle, também colapsou. Os próprios regimes totalitários é um exemplo cabal, né? dessa dominação cabal, né? E, ao mesmo tempo, do seu declínio. Sim. E é um tema que a gente volta e meia retorna a ele, né? E agora a gente retornou mais do que nunca. E aí eu me lembrei também aqui do Orwell, né? Que foi um dos caras que olhou para isso aí dentro da literatura, né? E chamou a atenção. E só por curiosidade, no próximo ano ele vai completar 70, não ele, né? Na verdade, o tempo da morte dele para cá vai completar 70 anos. Esse ano, no próximo ano, as obras dele, salvo engano, se eu não estou enganado, vão cair em domínio público. Olha só, já se passaram 70 anos da morte do Orwell. E aí vai poder ser mais lido ainda, porque muitos livros que hoje ainda, para as editoras publicarem, eles têm que pagar direitos autorais. No Brasil, no caso, pelo menos na legislação brasileira, já não vão ter mais. Então, várias de suas obras, sobretudo 1984, né, vão cair no domínio público.